Bom, pessoal, vamos começar aqui então a fazer o nosso vestidinho. Olha, eu tô aqui com todos os meus tecidos já cortados. Conforme eu for fazendo, eu vou explicando para vocês para que serve cada um e os modos que vocês vão receber aí na apostila, tá? Então, eu vou começar sempre pela parte da blusinha, tá? Então, a parte da blusinha são 3 partes, na verdade. A parte da frente, que é inteira, que tá aí na apostila inteira. E a parte de trás, vocês vão cortar 2 vezes, então ela é dividida. Tá? Aqui já tá a calcinha e a saia. Eu vou deixar separadinho agora. Para fazer esse vestido, o sapato e o chapéu, a gente vai estar fazendo com o testolém, tá? Daí no padrão de estampa aí que vocês preferirem. Eu vou reservar aqui essas 2 partes, da saia e da calcinha. Vou usar esse viés aqui, que tem a cor um pouquinho mais aproximada. E vou usar a renda branca normal, a mais fininha que tiver, eu uso a de 5 centímetros e uma fitinha aqui. Lembrando que vocês podem usar o tricoline, o tecido que vocês tiverem aí para fazer essas roupinhas, essas partes da roupinha que a gente vai fazer. Então, já vou separar aqui o viés, vou usar um pedacinho de velcro e vou usar também um elástico, tá? Eu vou começar minha blusinha aqui pela gola, gente. Então, aí na apostila de vocês, tá o desenho da gola aí no formatinho que ela tem que ficar. Vocês vão riscar essa gola. Deixa eu separar aqui para pegar o tecido da blusinha. Que a gente vai usar a primeira parte da frente. Então, vocês vão usar essa gola. Ela tem que ficar assim, olha. Tá? Aí vocês podem fazer os desenhos direto no tecido e costurar tudo junto. Ou vocês podem fazer como eu tô fazendo aqui. Eu gosto de separar e costurar separadinho. Eu acho que fica mais fácil. Então aqui, gente, olha. Eu vou deixar essa parte aqui aberta para poder virar. E eu vou costurar essa parte aqui. Vou passar a costura reta só nesse pedaço. Vocês vão colocar o tecido direito com direito. Vão fazer o desenho da gola, ó, e vão costurar esse pedaço aqui. E eu já vou aproveitar e já vou costurar também o outro lado, olha. Agora, gente, eu vou virar, né, naquele ladinho que eu deixei aberto, vou virar, vou endireitar bem aqui, ó, a costura, tá? No direito, agora eu vou passar uma costura reta aqui pra assentar essa costura, tá? Eu vou rebater a costura todinha aqui. Agora eu vou virar o outro lado aqui, vou fazer a mesma coisa, vou rebater a costura. Vou acertar aqui o tecido, cortar o excesso, tirar as pontinhas. E tá pronta a nossa gola. Agora a gente vai colocar na blusinha, ali na parte da frente da blusinha.
Eu pego aqui a parte da frente da blusinha, ó, e posiciono aqui a golinha, vou alfinetar, eu pego o outro lado e vou fazer a mesma coisa, vou posicionar e vou alfinetar aqui para poder costurar. Agora eu levo para a máquina e passo uma costura reta em cima para prender a golinha na blusinha. Passem a costura, deixem uma margem de mais ou menos uns 3 milímetros para poder prender bem. Quando chegar aqui no meinho, no encontro, vejam se está bem certinho para não ficar dobrada a gola. Aonde ficou aqui essa sobrinha, vocês vão cortar daí com a tesoura. Tira todo o excesso que ficar de tecido para ficar igual. Aí eu vou colocar no zigue-zague e vou passar agora o zigue-zague aqui, para dar um acabamentozinho e prender melhor essa gola. Pronto, minha gola tá pronta, agora a gente vai colocar a parte de trás da blusinha e vai emendar, começar a emendar ali pelos ombros. Então eu vou juntar direito com direito, vou levar para a máquina e vou unir aqui a blusinha pelos ombros. Corta todo o excesso de linha e agora vai unir a outra metade, ó, aqui em cima pelos ombros. Vai levar para a máquina e passar uma costura reta, dar um retrocesso no início e no fim para ficar bem preso. Agora que já está unido aqui, eu vou tirar o excesso de tecido dos dois lados e vou passar um zigue-zague também bem fininho aqui, só para dar um acabamento. Vou passar também do outro lado, o zigue-zague, que assim não fica soltando nem desfiando o tecido. Agora que eu já uni as duas partes da blusinha, eu vou pegar aqui um pedacinho do viés. E eu vou colocar esse viés, eu vou começar a colocar ele, deixa eu endireitar a câmera. Eu vou começar a colocar ele
Olha, a blusinha fica assim. Eu vou colocar ele em toda a volta aqui do pescoço, tá? Ó, viés, já vou dobrando ele assim e já vou passando a costura reta em cima, olha. Pra cobrir toda essa volta aqui, inclusive da gola ali, eu vou fazendo a volta toda. Se vocês preferirem costurar um lado dele aberto, depois o outro por cima, fica a critério de vocês. E também quem quiser aí fazer o viés, né, tiver mais prático com costura, também pode estar fazendo o viés aí com o tecido. Podem alfinetar também, se vocês quiserem. Eu não gosto de alfinetar, porque como o viés é bem fininho, eu vou endireitando aqui enquanto eu vou costurando mesmo. Eu aproximei bem aqui a minha câmera para vocês poderem ver. Ó, e eu vou costurando aqui. Vou acertando, ó, o tecido, virando o viés e vou costurando. Aqui, gente, eu tô usando o zigue-zague também, mas vocês podem costurar aí na costura reta, tá? Eu gosto de usar o zigue-zague porque assim ele já dá um acabamento também. Vou costurar aqui até o finalzinho, dou um retrocesso aqui no final. Aí é só tirar, corto o excesso do viés. E vai ficar assim, olha. Vocês podem estar passando ferro aí se vocês preferirem, tá? Mas ele vai ficar dessa forma, com acabamento e tudo. Deixa eu endireitar aqui a minha câmera pra gente continuar. Aqui, gente, olha. Essas duas partes agora, a parte da frente tá pronta. Ó, fica bem bonitinho, bem acabadinho. Aqui eu já dei o acabamento, né? Já coloquei, já passei o nosso zigue-zague. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, vocês vão dobrar, ó, tirar o excesso aqui. Vocês vão dobrar essas duas partes aqui pra dentro, assim. Eu só vou passar uma costura aqui. Pode ser no zigue-zague ou pode ser também na costura reta. E eu vou passar o zigue-zague aqui para poder já dar acabamento nessa parte, porque aqui é onde a gente vai colocar o velcro. Agora eu vou dobrar o outro lado aqui das costas e vou passar também uma costura, olha. Então, gente, olha, vai ficar assim, olha, fechadinha, tá? Toda com acabamento já e tudo fechadinho. Agora eu vou pegar aqui o velcro. Vou pegar um pedacinho dele para eu poder fechar aqui, fazer o fechamento da minha blusinha. Então eu vou pegar o velcro e eu vou colocar ele, vou cortar 2 quadradinhos aqui. Ó,
ó, já meço com o primeiro, corto o segundo, ó, 2 quadradinhos eu vou usar. Pode ser quadradinho, pode ser retângulo, tem algumas lojinhas de armarinho que vende já redondinho. Aqui eu já tiro a medida do outro lado do velcro, olha. Vou cortar também. É bem pouquinho que a gente vai usar, tá? Pronto, cortei aqui o velcro. Agora eu vou acertar aqui as pontinhas dele, deixar ele mais direitinho, mais acertadinho, né? Vou pegar bem certinho aqui as metades, ó. Pra não costurar errado. Uma das partes dele eu vou costurar por fora da blusinha, ó. Vou colocar uma aqui em cima. E vou passar a costura nela. Vocês podem estar colando também, tá? Mas eu prefiro costurar tudo na boneca. Eu não gosto muito da ideia de dar brinquedo para criança que possa ficar soltando alguma coisa. Aqui, olha, eu vou passar o zigue-zague. Aqui na pontinha eu viro. Viro de novo. E vou costurando lá até o final. E aí viro a última vez para encontrar a costura ali onde eu comecei. Que assim ele fica bem preso. Aí o outro pedacinho eu coloco aqui embaixo, vou deixar um espaço pra gente pregar a saia depois. Deixa uns 1 centímetro, uns 7 milímetros por aí. E vou fazer de novo a mesma costura, vou costurar ele todinho aqui no tecido. O outro lado do velcro, gente, dos pedacinhos de velcro, a gente vai costurar ao contrário, vai costurar por dentro, tá? Pra dar o fechamento certinho assim, olha. Então eu vou colocar ele aqui no lado avesso, olha, assim. E aí é só costurar como a gente fez lá com o outro pedacinho, tá? Costura ele, chega até o final, vira, pra deixar ele bem preso ali no tecido da blusinha. Para não pregar errado, sempre estejam medindo assim de novo, para saber certinho a altura que vocês vão ter que costurar, ó. Deixar a mesma distância.
Agora que já tá tudo costuradinho, ó, já coloquei meu velcro, já fecha bonitinho, certo? Já dei os acabamentos aqui, a gente vai colocar então a nossa manga. Na manga, gente, eu não vou colocar manguinha separada, eu vou só colocar aqui o nosso viés, tá? Pra ficar um pouquinho mais simples da gente fazer. O viés eu vou colocar também com zigue-zague, da mesma forma que eu coloquei ali na gola, tá? No pescoço. Eu vou só posicionar ele aqui, assim. E aí é como eu falei, vocês podem passar a costura reta se vocês quiserem, podem alfinetar para ter certeza que vai dar certo. Ou então vocês podem passar o zigue-zague, eu prefiro passar o zigue-zague. Eu vou acertando a peça dentro do viés e vou passando o zigue-zague aqui para prender um no outro. Vou fazer isso até o final ali, sem pegar aquele pedacinho que a gente vai emendar da blusinha, tá? É só onde tá o côncavo da manga ali. Aqui no final eu corto o excesso, olha, vou virar para ver se pegou bem a costura. Ó, tira as pontinhas aqui que sobrou, sem pegar ali naquele pedacinho que a gente vai usar para emendar a blusinha. E aí vou usar o outro pedaço do viés para fazer o outro lado ali, a outra manguinha. Olha, eu vou pôr o viés aqui, sempre respeitando ali aqueles 2 centímetros que a gente vai usar para emendar a blusinha, a parte da frente e a parte de trás, tá? E vou passar o zigue-zague. E a parte de cima do vestido já tá prontinha, a nossa blusinha aqui, olha. Vai ficar assim. Agora eu peguei aqui os 2 cortes que eu falei. E eu vou prender eles aqui na blusinha, tá? Então eu vou achar aqui primeiro o meio. Ó. Achei o meio, eu vou dar um piquezinho com a tesoura aqui. Tá? E aqui eu vou achar o meio também da minha blusinha, ó. Eu junto aqui as 2 partes da beirada. Achei o meio, eu dou um piquezinho também. Quem preferir fazer o franzido da saia na própria máquina, com a linha solta, pode fazer, tá? Eu não consigo fazer direito, não gosto muito, não tenho muita paciência, acaba arrebentando a linha. Então eu gosto de fazer assim. Eu prendi ali o meio, onde eu marquei, e vou prender aqui as 2 pontas, ó, nas 2 laterais aqui. Prendi uma, agora eu vou prender a outra. E aí a sobra que fica aqui, ó, entre as marcações, eu vou dobrando assim, ó, vou franzir na mão mesmo. O tamanho que vocês quiserem aí. Ó, eu vou franzindo. E vou marcando aqui com o alfinete para poder costurar. Eu vou dar 2 dobradas aqui. Vou franzir 2 vezes aqui em cada lado.
Eu acho assim bem mais fácil, até porque o tecido é pequenininho, não é muito. Fica mais fácil aí para vocês poderem fazer certinho dentro do espaço que tem da blusinha. A medida da saia não tá na apostila, tá, gente? Porque não comporta na folha de sulfite. Mas eu coloquei aqui 40 centímetros por 12, tá? 40 de comprimento por 12 de largura. Que vai dar uns 20 centímetros mais ou menos de cada ladinho aqui. Vocês podem até cortar 80 por 12, 80 centímetros por 12 e dividir ao meio, tá? Porque são duas partes aí. A gente vai colocar uma parte na frente e outra parte atrás, emendar dos lados, nos laterais aí. Agora que eu já franzi, já alfinetei, eu vou passar a costura reta aqui. Agora é a costura reta mesmo. Eu vou costurar com uma margem de mais ou menos uns 5 milímetros. Bom, aqui eu já finalizei a costura. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, olha. Vai ficar assim, tá? Aí eu vou pegar a outra parte, também de 40 por 12, e vou fazer o mesmo processo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte da frente, eu vou fazer atrás. Vocês vão colocar ali o tecido assim, né? Direito com direito, olha. Vou marcar o meio. Marco o meio também da blusa, ó, que já tá ali certinho, já tinha marcado. Vocês dobram assim e marcam aqui o meio da blusa, tá? Pra gente poder emendar. E aí é o mesmo processo, vocês vão alfinetar tudo e vão levar pra máquina pra costurar. Então eu vou acelerar aqui esse pedacinho. Pronto, gente, já tá emendado as duas partes aí da sainha, na frente e atrás. Agora eu vou cortar o excesso com a tesoura aqui de todo o tecido dessa costura. Vou cortar o excesso para eu poder passar o zigue-zague como eu fiz lá no ombro. Passo o zigue-zague dos dois lados para dar um acabamento. Corto aqui a sobra de linha. E pronto. Assim não fica aqueles fiapinhos de linha saindo, nem desfiando o tecido. Agora aqui, antes de emendar as laterais, gente, a gente vai colocar a nossa renda, tá? Deixa eu acertar aqui todas as costuras, vou virar e eu vou colocar a nossa renda na beiradinha da saia. Na verdade era para eu ter feito isso antes de pregar na blusinha, mas eu acabei esquecendo, na verdade.
Então a gente vai colocar agora, tá? Vou colocar aqui na barrinha da saia essa rendinha aqui. Vocês podem estar pregando ela direto assim, nessa posição, né? Dá uma dobradinha no tecido, mas eu vou colocar assim, ó. Vou colocar o direito dela com o direito do tecido, com ela virada para cima. Vou passar uma costura reta, bem na beiradinha dela ali, bem na barrinha mesmo. Então, olha, direito da renda, tá? Ó, direito da renda com o direito do tecido. Vou passar ali uma costura reta, até o finalzinho ali da sainha. Deixa uma margem bem pequenininha de costura de uns 3 milímetros mais ou menos. Agora sim, eu vou virar ela aqui, assim, para deixar o direito dela para fora. E agora eu vou costurar ela com o zigue-zague, para poder dar acabamento ali na barrinha dela e já prender a renda, tá? Passem o zigue-zague pegando na renda e no tecido, gente. Isso é para dar um acabamento melhor e também para poder dar acabamento na parte avessa, que aí vocês não precisam dar acabamento na barra separado, né? E a renda vai ficar assim, olha. Um acabamento bem bonitinho, tá? Bem feitinho. Aí vocês vão repetir o mesmo procedimento ali na parte de trás, né? Do outro lado do vestido. E aí eu vou acelerar um pouquinho aqui. E pronto, já coloquei a renda aqui em toda a volta do vestidinho. Agora a gente vai fazer a emenda aqui nas laterais. Vou pegar aqui a minha costura reta. Vou unir aqui, olha, desde lá da manga, né? Desde a parte da manga, eu vou alfinetar para ficar mais fácil para vocês poderem ver. Vou juntando aqui as duas partes, olha, até lá no final na renda. Vou acertando aqui as pontinhas e vou passar aqui uma costura reta para fechar todo esse vestido aqui nessa lateral. Nas laterais, gente, quando eu chegar aqui no final, aqui na manguinha, eu vou voltar, ó. Eu passo 2 vezes a costura até chegar de volta lá na renda para poder fechar bem a renda.
Aqui eu vou fazer o mesmo que fiz com outras partes. Eu vou tirar todo o excesso aqui do tecido, a sobra que ficou. Vou passar um zigue-zague pequenininho aqui para poder dar um acabamento aqui, não ficar soltando linha nem desfiando o tecido. Depois que eu passo o zigue-zague, eu gosto de dar uma queimadinha nas sobras de linha que fica aqui com o isqueiro, tá? Eu vou fazer o mesmo do outro lado, olha, o mesmo processo, passo a costura reta. Corto o excesso da linha. Vou passar o zigue-zague. E aí depois eu finalizo aqui queimando as pontinhas com o isqueiro. Cuidado para não queimar demais com o isqueiro e acabar botando fogo no vestido, hein? Pronto, gente, o vestidinho tá prontinho já. Tá? Já dei os acabamentos. Vocês veem bem se tá tudo costuradinho, se não ficou nenhuma costura aberta, porque às vezes acontece, né? Observem bem para ver se tá tudo certinho. E aí tá pronto o vestidinho. Agora a gente vai fazer a nossa calcinha. Bom, a calcinha tá aí na apostila de vocês, a parte da frente e a parte de trás. Vocês vão riscar o tecido e vão cortar aí as duas partes da calcinha pra gente começar a fazer. Então essa aqui é a parte da frente, a parte que é mais comprida, a parte de trás que tem que ficar aqui um pouquinho mais comprido. Eu vou começar emendando aqui a parte de baixo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, vou emendar aqui as duas partes pela parte de baixo. Então eu vou passar aqui a costura reta para emendar aqui essas duas partes. Corto o excesso de tecido e passo o zigue-zague para dar o acabamento. Agora eu vou fazer uma barrinha aqui bem pequenininha, de 1/2 centímetro mais ou menos, aqui na perninha, olha. Vou dobrar aqui. E vou passar a costura reta aqui, vou dobrar bem direitinho, porque é aqui que a gente vai poder colocar o nosso elástico. Caso vocês não queiram colocar o elástico, gente, vocês podem estar passando só o viés aqui, como a gente fez ali no vestidinho, tá? Aqui eu vou pegar o elástico, vou medir bem ele aqui, que eu não quero que a perninha fique muito apertada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o elástico. Começo aqui na ponta, vou puxando ele, ó. Vou esticando ele para eu ver mais ou menos o tamanho que eu quero que ele fique. Então eu vou cortar aqui. Eu vou cortar no meio. E aí já corto lá também embaixo a outra ponta.
Já separo os 2 pedaços de elástico para as 2 perninhas. Eu vou costurar esse elástico aqui, esticando ele bem aqui, um pouquinho acima de onde a gente fez a barrinha, mas pegando ali a costura, né? Pegando ali a sobra de linha já para poder dar acabamento. Eu vou costurar ele com o zigue-zague, tá? Eu começo ali, prendo bem primeiro. E aí aqui eu vou só puxando, esticando ele. E vou dando zigue-zague, ó. Vou dando os pontos. Estico mais um pouco, endireito aqui o tecido para ele ficar bem certinho. Estico e costuro. Vou virar aqui para acertar. Estico e costuro. E aí vou esticar pela última vez, vai sobrar ainda um pouquinho. E vou costurando ali até o final. Quando chegar no final eu solto um pouco o elástico pra gente poder emendar depois os 2 lados da calcinha. Aqui eu vou finalizar, vou prender bem esse elástico. E vou voltar a costura para o elástico não ficar solto, não ficar frouxo. Vou esticando a peça toda. Vou esticando ela toda e vou passando a costura, olha. Assim ele vai ficar bem preso. Então a perninha vai ficar assim, ó. Eu corto aqui o excesso que sobra, a sobrinha do elástico. Tá pronto esse lado aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá do outro lado, olha. E tá pronto, gente. Já coloquei elástico aqui nas 2 perninhas. Eu vou cortar o excesso aqui do elástico. E tá prontinho assim, olha. Agora, vocês vão juntar as 2 laterais da calcinha. Ó, assim. E vão passar uma costura reta aqui pra fechar.
Já vou dar aqui o meu acabamento em zigue-zague. Corto a linha aqui. Dou uma queimadinha aqui. E tá pronto um lado aqui da calcinha. Agora, antes de fechar a outra lateral da calcinha, eu vou fazer aqui o cos. Para fazer o cos, eu vou fazer também uma barrinha de mais ou menos 1 centímetro na costura reta. Pego aqui outro pedaço de elástico. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz na perninha ali. Só que agora eu nem vou medir, eu vou de olho mesmo, tá? Se vocês preferirem, vocês podem estar medindo esse elástico no corpinho da boneca. Vou prender aqui com o zigue-zague e aí eu vou costurando o elástico com o zigue-zague, esticando e costurando, como eu fiz na perninha. E depois eu volto com o zigue-zague até fechar tudo ali. Agora que eu já coloquei o elástico aqui na calcinha, no cos, né? Eu vou fechar aqui a lateral e vou dar o acabamento, como eu fiz na outra lateral.
E aí tá pronta a nossa calcinha. Agora é só virar ela no direito. Tá prontinha. Ela vai ficar assim. E tá pronta aqui a nossa roupinha. Agora a gente vai pro sapato e o chapeuzinho dela.